Bem, o início do Verão Azul surgiu muito porque eu sou de Lagos, sou da cidade, cresci, vivi lá até aos 16 anos, quando vim estudar para aqui para Lisboa, e sempre me confrontei com a falta de espetáculos, de coisas ligadas à arte e à cultura. Claro que no secundário tinhas a opção de escolher arte e design na altura, mas de resto havia pouca oferta cultural. Inclusive o cinema que havia em Lagos fechou, eu era criança ainda, acho que deve ter visto o ET, depois nunca mais vi nada nesse cinema. E, e quando eu e o João conhecemos no Olho, e quando o Olho acabou, continuamos a fazer as nossas criações, porque já éramos um casal e continuamos a criar juntos, e aos poucos houve a necessidade de criar uma associação e havia uma grande vontade minha de fazer coisas na cidade. A Mónica Samões, o João, fomos os fundadores da Casa Branca, entraram, alinharam que seria uma boa ideia fazermos um festival. E o festival começou muito pequenino, só na cidade de Lagos, e depois foi estendendo-se a Portimão, depois Lolé, Faro, e foi sempre em alturas diferentes, e tem havido momentos em que o festival pensávamos que ia para uma direção e depois voltamos atrás, e na realidade sentimos nas últimas edições, em que já tivemos o apoio e a curadoria também da ajuda da Catarina Saraiva, uma pessoa que convidamos exterior à estrutura, sentimos que não queríamos que o festival continuasse a crescer eternamente, no sentido de mais cidades, então sentimos necessidade de voltar um bocadinho atrás, e até porque Lagos foi uma cidade que foi a cidade do ano zero, mas aos poucos, porque também as outras cidades tinham mais capacidade financeira de apoiar o festival, foi tendo pouca programação em Lagos e mais em Faro e Lolé. E este ano nós decidimos que queríamos mesmo voltar a ter mais contacto com a cidade, voltar a programar mais na cidade. A Câmara também aos poucos começou a apoiar mais o festival. Portanto, eu acho que o festival tem sido um bocadinho uma mistura de a nossa vontade de continuar a teimar, a apresentar coisas ali naquela região que é muito árida, é o sul do sul, e ao mesmo tempo uma vontade apesar das linguagens contemporâneas serem muito difíceis ali, mas uma vontade de voltar mais à nossa raiz, também que viemos das artes plásticas, eu e o João, e não continuar a querer programar mais e mais no sentido de espetáculos muito pesados, muito grandes, com muita equipa, com muita cenografia. Portanto, esta tentativa também de percebermos que se calhar voltar à cidade também implica pensar um bocadinho o que é que tem funcionado melhor nos últimos anos, e claro que a música é sempre uma linguagem mais fácil, e nesta relação deste ano com o conceito de trazer espetáculos que tenham relação com o som, foi uma tentativa também de tentar agarrar novamente mais a cidade de Lagos. Não Sim, facilitar muito. sim, principalmente isso, é tentar não facilitar em termos de. É fazer com que. Tentar arranjar até formas de fazer o público chegar ao festival e não o festival ao público. Como é que. Isto sem. Sim. Não termos. É sem apelo nem é grave, não é? É tipo, achamos que é importante apresentar isto, e então é tentar arranjar a melhor forma de fazer com que o público chegue ao que que queremos apresentar, e não tipo apresentar este ou aquele porque é mais fácil, mas sim fazer com que acreditamos nestes objetos artísticos, então qual a melhor forma de fazer com que o público chegue, qual a melhor forma que parte disso é a publicidade, mas também em termos de cruzamento de tipos de espetáculos, não sei, mas é uma teimosia nossa, não é? É mesmo uma teimosia que acreditamos mesmo que é necessário, e acreditamos que há que esse público existe, mesmo que semi-adormecido uma parte dele. Bom, isto todos os anos a gente se pergunta porque é que fazemos isto, não é? Porque é duro, etc.
E uma das coisas que, pelo menos para mim, que eu só faço as coisas que me dão gozo, não é? E este ano nós decidimos, ok, tem-nos estado a dar bastante gozo a relação com o som, de uma forma geral, mesmo dentro dos nossos projetos artísticos, e apesar de termos convidado uma pessoa que está muito mais, para nos ajudar este ano, que está muito mais ligada à dança, sabemos também do interesse que ele tem em todo o tipo de formato, de formas, e pelo som, e pela música, e etc. E achámos que, e propusemos-lhe, tipo, olha, convidamos-te, sabemos que és um especialista na dança, mas queremos relacionar-nos mais com o som este ano. Não sei se... Sim, ou seja, também quando falámos os três, né, em entrarmos nesta viagem que era porque é a 11ª edição do festival, não é? É um ciclo novo, e como é que também os objetos podiam criar uma dramaturgia entre si dentro do festival, e chegámos a este epicentro que é o som, não é? Esta relação unificadora dos objetos, quer seja ela dentro das artes plásticas ou das artes visuais, ou mais do lugar da performance ou dos concertos que vêm ao festival. Então começou por ser esse também o elemento impulsionador desta pesquisa, mas também de muitas coisas que já trazíamos, que gostávamos de partilhar, porque eu também acho que a programação partiu muito de uma partilha, muito mais do que pesquisar coisas, foi de partilharmos entre os três coisas que gostávamos e que nos interessavam a nível de espetáculos e de programação, e começámos a perceber que, depois também desta vontade da Ana e do João, de que o som estivesse mais presente na programação, começámos a fazer essa recolha a partir daí, acho eu. E foi assim que... Eu acho que também, em termos de conceito, não tivemos assim um conceito como em alguns outras edições. Não tivemos nenhum conceito político ou social, seja do que for, não é? Não tivemos. E então foi mais, neste caso foi mais da forma chegámos ao conteúdo, não é? Porque por vezes temos o conteúdo, queremos que o festival este ano seja sobre isto e aquilo, e então procurar obras que estejam, que nos interessem, mas relacionadas com determinado conteúdo. Neste caso foi o oposto. Foi o nosso interesse intuitivo, quase, pelas coisas, que nos levou a um conteúdo. Sim, não, isso sem dúvida é uma obrigatoriedade, sim, é ponto de honra, porque, quer dizer, porque é a nossa vida, não é? Aliás, nós nas outras edições, para além da música, do teatro, da dança, tínhamos a especificidade de ter também programação para infância para escolas, e este ano, ou seja, neste novo quadriênio, decidimos separar o festival. O Verão Azul dedica-se mais a um público jovem e adulto, porque o festival é bienal, não é? Para o ano haverá uma primeira edição com a curadoria da Mónica Simões de um evento, uma mostra, digamos. Ela não quer chamar festival, mas é uma espécie também de festival, uma mostra aí sim dedicada só ao público jovem, digamos, de infância e juventude. Portanto, este ano é mais uma coisa jovem adultos, e não tanto escolas, que tínhamos coisas para primeiro ciclo, segundo ciclo. Mas sim, as artes, o cinema, as artes plásticas têm andado sempre, às vezes mais presentes, outras vezes um bocadinho mais com menos programação, mas é sempre uma vontade, e tentamos sempre ter, às vezes mais, outras vezes menos. Este ano conseguimos ter novamente o cinema, que o ano passado, salvo erro, houve pouco. E as artes plásticas também, às vezes depende muito dos espaços que nos conseguem acolher as exposições. Temos tido às vezes facilidade de conseguir programar com antecipação e fechar espaço, como o Centro Cultural de Lagos, que é muito importante para a parte das artes plásticas. Este ano fomos um bocadinho tarde, as respostas da DG Artes saíram também já em cima. Também mudamos a data, o festival normalmente era em novembro, passou para abril, então não conseguimos a sala grande da exposição e ficamos numa sala mais pequenina, portanto também temos menos artistas expostos, mas é um ponto de honra, sim. Como estávamos a dizer ainda há bocado, foi um bocado trazer também esta
estes gostos individuais e confluí-los na programação. E não acho que eu acho que o grande destaque do festival é realmente esta confluência entre artistas emergentes, artistas já consagrados dentro do panorama artístico nacional e internacional. Eu acho que o festival cria esta plataforma de comunhão entre estas duas frentes que normalmente são bastante separatistas, não é? A realidade do artista emergente que vai para um lugar e o artista consagrado está noutro, e acho que o festival sempre tentou, e este ano ainda mais, juntar esta vontade de ter uma horizontalidade de programação nesse sentido. Então, o que decidimos também fazer este ano foi, porque no Algarve é difícil que o público se desloque de cidade para cidade, é uma dificuldade que existe a nível de políticas culturais, então em vez de estarmos a insistir em trazer muita programação diferente, para tentar dar esse acesso também, o festival dessa maneira conduzir-se ao público, foi repetir artistas ou obras em 2 cidades, ou seja, a programação que existe em Lagos volta a existir também em Lolé, sendo que para cada cidade depois também existe programação específica só para aquela cidade. A exposição coletiva que temos proposta para o festival vai acontecer nas 2 cidades, em 2 espaços distintos. Primeiro no Centro Cultural de Lagos e depois na Alfaia, que é uma nova associação cultural que existe em Lolé, do Miguel Cheta. E é uma exposição que está muito focada em visões plurais do futuro e nesta relação com a tecnologia, com os novos mídia, mas também com artistas que encontramos, por exemplo, via Instagram com as suas obras, e isso foi uma coisa que nos interessou muito. Mas é uma coleção de 5 artistas que têm trabalhos muito diferentes entre si, como é o caso do David O'Reilly, do Rui Palma, da Vase Tub, o Fernando Ribeiro e um artista local, que é o Static Drama, que trabalha dentro da área dos NFTs. Para além disso, temos a programação musical, temos apresentamos pela primeira vez também em Portugal a Tamiti, que é uma artista sueca que está a viver em Berlim e que vem e o Verão Azul traz-la pela primeira vez a Portugal, que é super fixe. Também planeámos uma Noite Príncipe, que acaba por repetir nas 2 cidades, sendo que temos 2 artistas em Lagos e depois só uma artista em Lolé, que é a Nídia e a Checha. Mas acabamos sempre também por tocar em trabalhos de palco, como é o caso da Pini, que está em Lolé, está dentro da área da dança, mas também tentar fazer este cruzamento que o festival já tem dentro de si, dentro das obras dos artistas. Por exemplo, a Tânia Carvalho, que trabalha dentro da área da dança, mas que vamos trazer um concerto, não é? E é uma noite dupla de 2 concertos distintos, que é a Tânia Carvalho e a Felicia Atkinson, na mesma noite. E a Shit Theatre, que vão estar agora no TBA e que depois descem até ao Sul para virem ao Verão Azul. E para além disto, depois temos um lançamento da Coreia com o João dos Santos Martins e a Parasita, que integra sempre também uma performance que desta vez é o João Polido, que vai ter uma sessão de escuta. Mas é isso, a programação está a flutuar muito entre este lugar da relação das artes plásticas com a performance e com a música, e há uma base muito híbrida nesta proposta de programação, não é? Não há assim categorias muito explícitas. E depois temos esta noite metal que também repete nas 2 cidades, que é uma banda local que são os Vil e o Zeta, que são do Montijo. Pós-hardcore, o Zeta. Sim, pós-hardcore o Zeta e os Vil são mais dentro do metal. E trazemos também um criador muito jovem, que é o João Felgueira, que é com ele que começa também esta abertura da exposição coletiva com a peça Screeninator, que é uma peça que ele usa ecrãs no corpo e faz um passeio pela cidade até chegar à exposição. E depois há outras coisas que também vão aparecendo. Sim, o centro está sempre aqui, não é? Em Lisboa. E é mesmo muito urgente, e é por isso que é importante todas as formas que tivermos de descentralizar mediaticamente, seja entrevistas, seja o que for, é mesmo muito urgente as pessoas, para além de, como a Ana estava a dizer, fora do centro terem acesso, e no centro saberem que fora do centro existe programação, existe arte.
Sim, mas é muito difícil. É mesmo um exercício de teimosia, porque nós, na realidade, contentamos-nos muito se tivermos 30, 40 pessoas. Se tivermos 80 já é uma grande conquista, porque apesar de em Lagos já temos algum público que sabemos que é habitual e vai sempre, basta haver qualquer coisa, um jogo de futebol, um outro evento que acontece nesse fim de semana e já se perde metade do público. E depois o tipo de programação que nós fazemos mais dentro das artes contemporâneas também é uma coisa muito específica que não chama todo o público, mas nós... É mais exigente, não é? É mais exigente, mas nós insistimos que temos que dar oportunidade também a que estas linguagens sejam vistas nestas zonas mais periféricas, porque senão de outra forma a cultura fica sempre fechada no mesmo tipo de linguagem, e há muitas pessoas jovens ali também que não têm que necessariamente vir viver para Lisboa para estudar, que têm que ter acesso a estas linguagens. Mesmo o trabalho que às vezes fazemos nas escolas ali na região do Algarve, com outros projetos como o Ginásio da Mónica, que ainda há pouco tivemos em Lagos a fazer um workshop, e percebemos realmente que os jovens estão muito fechados, a própria educação não ajuda, o sistema educativo está ele próprio muito decadente, já é o mesmo da nossa altura, não é? Nada mudou, e sentimos que há uma necessidade enorme até de saber posicionar o nosso corpo no espaço. E isso é uma coisa que temos que continuar a insistir e a teimar em continuar a fazer coisas ali, por mais que às vezes nos apeteça desistir, porque realmente é difícil conseguir apoios, é difícil às vezes as autarquias perceberem a importância destas linguagens, desta linguagem mais transdisciplinar, sem ser só as coisas mais mediáticas, os artistas mais mediáticos. Mas temos conseguido, mesmo assim temos conseguido que a Câmara continue-nos a apoiar, as várias câmaras, e isso também é uma coisa importante dizer, porque sem esses apoios para nós também torna-se impensável, sem ter a cedência dos centros culturais e dos cineteatros. Quando eu digo que é mais exigente também, é mais exigente porque não se vai, não é? É mais exigente psicologicamente, porque a partir do momento em que estás presente em determinado espetáculo, em determinado concerto, eu acho que não é assim tão exigente o que mostramos. É bastante acessível, na verdade. Previamente, é como atravessar o rio, não é? Quando se diz ir à Almada ver não sei o quê, ir atravessar o rio, são 10 minutos, não é? E é este tipo de exigência que eu falo, mas é uma exigência psicológica, porque não existe, na verdade. Pegando nisto que a Ana e que o João disseram, acho que esta exigência também vem do desconhecido, não é? O desconhecido é exigente, principalmente numa zona que tu não tens acesso. E tanto a Ana como eu, que vimos da mesma cidade e que eu também não tive tanto acesso a isso, quando tu trazes o desconhecido, tem que se fazer um trabalho gigante dessa relação com o público, mas também não seja uma coisa de facilitismo, não é? Facilitar para trazer. E acho que o pensamento sempre foi desafiar, não é? Há um desafio e esse desafio traz-te a curiosidade, e é esse trabalho que se tem vindo a fazer, não só com o Verão Azul, mas com os projetos também da Casa Branca no território, e que este ano o Verão Azul também tenta trazer esse peso consigo, não é? Continuar a desafiar, voltar atrás, voltar à cidade, voltar a esta ideia também do underground com o estabelecido, mas como é que se faz com que as pessoas queiram perceber que aquilo está presente, não é perceber os objetos, porque acho que não é esse o interesse, mas é sentir a presença do festival e perceber que eles próprios podem fazer parte do festival, que não seja um festival fechado só como uma coisa que acontece e que depois vai embora. E acho que tem sido uma luta nesse sentido e que vai continuar a ser. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.